Olá, eu queria cumprimentar todos vocês, a todas vocês que estão acompanhando pelas redes sociais. Eu sou Walter Pomar, sou professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, uma universidade que foi criada durante o governo Lula. Sou também militante do Partido dos Trabalhadores, tenho atuado na coordenação nacional da campanha Lula Livre e estou girando o país apresentando a tese Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, que é uma das 9 teses que foram apresentadas para debate e votação entre os delegados no dia 8 de setembro. Dia 8 de setembro, os 2 milhões de filiados e filiadas ao PT em todo o país vão poder comparecer, vão poder escolher uma dessas 9 teses e vão eleger delegados e delegadas que se reunirão em novembro, de 22 a 24 de novembro, em São Paulo, para decidir o programa, a estratégia, a tática, o modelo de funcionamento do Partido dos Trabalhadores. Então, eu estou girando o país, apresentando a nossa tese, e nesse momento eu estou aqui na Casa Vermelha, em Fortaleza, Ceará, conversando aqui com Rafael Tomiyama, que vai me fazer algumas perguntas, e se vocês quiserem interagir, seria legal. Estou por aqui para conversar sobre os assuntos que a gente vai abordar e sobre outros assuntos que vocês também queiram perguntar, debater, conversar. Legal, Walter, seja bem-vindo. A primeira questão que os internautas trouxeram para a gente pensar é sobre uma crítica que foi lançada recentemente, embora ela não seja exatamente uma novidade, que foi vocalizada num artigo do Márcio Pockmann, que fala que de um certo envelhecimento do discurso, das bandeiras da esquerda diante da crise política que está se passando. Uma confusão generalizada, há vários textos, na verdade, circulando com vários níveis de crítica, né, de pensamento crítico sobre as posições da esquerda de uma forma geral. Então, nesse contexto, qual é o seu pensamento sobre esse quadro político que nós estamos vivendo, sobre os desafios para a esquerda e particularmente para o PT? Uhum. Bom, o Postman é um amigo nosso, um colega, um companheiro de partido, né? Ele é de Campinas, professor da Unicamp, presidente da Fundação Perseu Abramo, uma pessoa que foi muito importante na elaboração do programa de governo apresentado por nós na eleição de 2018, foi nosso candidato a prefeito em Campinas por 2 vezes, e de fato ele escreveu recentemente um artigo onde, na verdade não foi propriamente um artigo, ele fez uma palestra em Porto Alegre que se converteu numa reportagem, num jornal chamado Sul 21, mas o que está na reportagem coincide com as coisas que ele de fato disse, ele mesmo me confirmou isso. Ele sustenta, entre outras, essa ideia de que o nosso discurso teria envelhecido. Eu acho essa abordagem ruim, eu acho ela equivocada. Por quê? Porque o que a gente está assistindo hoje é uma mistura de novo com velho. Claro que tem várias coisas novas no que estão acontecendo. Aliás, sempre tem alguma coisa nova acontecendo, ainda bem, né? Mas, por outro lado, a gente está assistindo no mundo, na América Latina e no Brasil, fenômenos regressivos, né? Por exemplo, a volta do nazifascismo. É um fenômeno dos anos 20 e 30. A volta da política dos governadores. A ideia de que a questão social é um caso de polícia. A influência dos militares na política brasileira. Isso tudo são fenômenos que não são novos. São fenômenos que marcaram a história da República Brasileira, da história da América Latina, a história do mundo. Então, falar que as nossas bandeiras ou a nossa retórica estaria envelhecida, passaria a impressão de que nós estamos diante de fenômenos totalmente novos, frente aos quais a gente tem que criar palavras de ordem ou interpretações completamente novas, o que não dá conta do fato de que várias das coisas que estão acontecendo são coisas muito antigas, são coisas antigas customizadas, apresentadas com uma nova roupagem, são velhos conteúdos com novas formas. Então, eu acho essa abordagem que ele propôs ruim. E tem um outro aspecto nela também, que é esse foco na retórica. Fica parecendo que o nosso problema é um problema de comunicação, de diálogo, de conversa. Então, se a gente tiver os argumentos corretos, a gente vai conseguir convencer as pessoas, né? Uma colega, professora lá na Federal da ABC, estava exatamente me falando sobre isso agora, pouco antes de eu chegar aqui. Ela dizendo, tem gente na esquerda que raciocina assim, o espectro político se deslocou para a direita, e como o nosso negócio é conquistar cabeças, a gente tem que se deslocar para o centro para poder conversar com a direita. Quando, na verdade, o nosso assunto é definir a pauta.
E, portanto, a gente tem que puxar a pauta para a esquerda e não se deslocar para o centro. E, no fundo, ela está falando disso também, porque ela está mostrando que a abordagem nossa não pode ser pelo lado da retórica, da conversa. Tem a ver com programa, com visão de conjunto e com ação, né? Só ação política, que inclui retórica, mas não é retórica, não é apenas retórica, só ação política é capaz de enfrentar essa situação. É isso que eu penso do que ele falou. De fato, o aspecto que você está colocando, que é uma discussão do que se fala hoje sobre narrativas, né, entre aspas, mas existe uma questão do ponto de vista concreto, da economia, né, que é um elemento, inclusive, que ele também aborda, né, nessa fala dele, que é o fato de que a classe trabalhadora sofre mudanças, né, e que o capitalismo no mundo está sob mudanças. Né, então você tem uma hegemonia do rentismo, você tem um setor de serviços, né, você tem uma precarização geral da questão do trabalho, a questão do subemprego, do desemprego aberto, né, e tudo isso incide sobre a classe trabalhadora, apontando um sentido de retrocessos, né, de uma forma geral, nos direitos, né, e nas próprias condições de vida da classe trabalhadora. Isso não estaria, vamos dizer assim, não estaria faltando uma sintonia das forças de esquerda com essa realidade da classe trabalhadora? Não é a isso que ele se refere? Sim e não. Por exemplo, ele localiza um fenômeno real, a desindustrialização. Mas o que é essa desindustrialização aqui no Brasil? Ela é igual à redução do peso da indústria que ocorreu nos Estados Unidos ou na Europa? Ou é um fenômeno diferente? Veja, se eu acho que é um fenômeno igual, se eu olho para a desindustrialização aqui e acho que é uma coisa igual ou parecida ao que aconteceu na Europa, eu vou dizer, bom, a indústria se desenvolveu, atingiu uma certa maturidade, alta produtividade, não precisa de tanta indústria para produzir as mesmas coisas, e uma parte da economia se desloca para a área de serviços, alta tecnologia, trabalhos mais qualificados, menos custosos. Só que não é isso que está acontecendo aqui no Brasil. No Brasil, a indústria nunca chegou a esse ponto de maturidade, desenvolvimento e força que chegou na Europa, por exemplo. A desindustrialização está sendo produto de uma operação forçada para abrir mercado para as indústrias dos outros países, e o tipo de serviço que está brotando aqui é predominantemente um serviço de baixa qualidade, brutal esforço, salários muito reduzidos. Então, não dá para trabalhar com a ideia que ele trabalha, de que nós estamos diante da ascensão do trabalho imaterial, da produção imaterial. Ao contrário, nós estamos voltando a modelos de exploração típicos do que era o Brasil pré-30. Tanto é assim que uma das coisas que os golpistas fizeram foi acabar com a consolidação das leis do trabalho, que é exatamente um produto da década de 30. Então, é verdade que tem um fenômeno novo em relação ao que nós tínhamos no Brasil no período 50, 80. Mas esse novo é parecido em alguns aspectos com o que a gente tinha no Brasil antes dos 30. Então, a maneira de abordar, ela na verdade vai incluir novidades, como vai incluir também resgatar palavras de ordem práticas antigas. Não será tudo ou predominantemente novidade. A novidade às vezes vai ser voltar a fazer coisas que muita gente achava que eram vintage, tá certo? Por exemplo, o tema da soberania nacional voltou à pauta. O tema da questão agrária voltou à pauta com força. O tema dos direitos trabalhistas voltou à pauta. O direito de se organizar em sindicato voltou à pauta. Isso é novidade? É claro que é novidade no sentido que a gente está tendo que colocar de novo, mas é novidade? Não, é coisas que a gente batalhou por isso e muita gente achou que estavam consolidadas para todo sempre, né? Porque tem muita gente na esquerda que acha que a roda de história não volta para trás, e volta, né? Verdade. Esse cenário econômico, político, né, ele vai desaguar na eleição do Bolsonaro. Né? Há um conjunto de fatores que levaram a isso. O golpe e a prisão do Lula, entre outras questões, e que parece que resulta aí uma desorientação, pelo menos. Né? Talvez essa é a localização que, a partir desse patamar que está colocada essa crítica. Né? Existe aí muita confusão no meio da esquerda. Né? Esse quadro político, esse cenário, né? E como é que a gente se posiciona, né, em relação a isso. Inclusive, citando um fato muito recente, né, essa questão do posicionamento do partido
numa certa institucionalidade, numa posição de governos, numa posição de mandatos, numa institucionalidade, né, tendo que lidar com esse fenômeno neofascista aí no governo, né, todas essas contradições que estão colocadas na política. Então, bom, você falou de várias coisas diferentes, eu vou tentar... um aspecto é esse, que eu queria ressaltar. Eu concordo com o Postman numa coisa fundamental, né? O que está ocorrendo no Brasil é de imensa gravidade e está jogando o país para uma situação de tensão social e de explosão. Nisso eu estou totalmente de acordo com ele, né? Frente a isso, que postura adotar, né? Tem uma parcela da esquerda que adota frente a isso uma postura como se nada tivesse alterado de fundamental. Então, um exemplo que você estava falando de governos estaduais e mandatos, né? Nós tivemos 2 episódios totalmente grotescos recentemente, que foi a inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista e a visita do Bolsonaro ao Piauí. Nos 2 casos, os governadores do PT agiram como gentlemen, tá certo? Como disse o Wellington, com respeito devido. Nos 2 casos, o Bolsonaro agiu como gangster, né? Com violência, o que ele falou em Parnaíba sobre cocô, petistas e comunistas, praticamente expulsando o governador, inviabilizando a ida do governador da Bahia na inauguração de Vitória da Conquista. Então, um gangster. Aí eu me pergunto, essa postura é adequada? Eu vou dar como exemplo um caso também recentíssimo. Houve primárias na Argentina. O candidato vencedor é do setor kirchnerista. Ele foi um importante ministro do governo do Nestor Kirchner e da Cristina Kirchner, e tem como vice a Cristina Kirchner. Ele ganhou as primárias, provavelmente tem grande chance de ganhar as eleições. O Bolsonaro deu declarações violentas contra ele. E ele foi, na condição de possível próximo presidente da República, e a entrevistadora pergunta para ele, em espanhol, evidentemente, o que ele achava das declarações do Bolsonaro, se isso afetava as relações Brasil-Argentina. Ele falou, a resposta dele foi assim, Brasil e Argentina têm relações muito importantes, muito sólidas, muito antigas, essas relações têm que ser mantidas, eu não vou me interferir na política interna de outro país, etc, etc. Ponto. Isso posto, aí ele continuou. Eu fico muito contente de ser criticado pelo Bolsonaro, porque ele é misógino, racista, adepto da ditadura militar. Então, assim, ele gastou 5 minutos dando respeito devido, né? 5 minutos não, ele gastou assim, 15, 20 segundos dando respeito devido, e o resto ele demarcou politicamente. Ele mostrou, olha, do lado de lá está o mal. Ser atacado por essa gente é um elogio para nós. E ainda falou do Lula livre na resposta. Então, esse tipo de postura eu acho muito mais adequada para enfrentar um governo agressivo, fascista, neofascista como o do Bolsonaro, do que uma postura que acha que a gente deve o respeito devido, entendeu? Sobre essa questão do respeito e dos interesses também que estão colocados nesse plano, vamos chamar assim, regional, né? As posições que envolvem o partido, os interesses, por exemplo, a MP da liberdade econômica do empresariado patronal, que é a escravidão laboral, né? A posição do PDT foi de votar favorável, né? Outros partidos votaram também, que se dizem oposição, né? E agora esse fato em relação ao uso da base de Alcântara pelos Estados Unidos, né? Uma posição que foi apoiada inclusive pelo PCdoB, PSB e outros partidos, né? O próprio PDT. Então, quer dizer, como é essa resposta mesmo nessa condição? Há condição da gente fazer algum tipo de composição, enfim, de minimizar essa situação toda e fazer algum tipo de acordo institucional? Veja, para aqueles que acham que a política se limita ao que ocorre no parlamento, a única saída é essa. É o dilema de marcar posição e perder, ou tentar reduzir dano apoiando e propondo emendas aos projetos majoritários, né? Aos projetos do governo, da base bolsonarista. Então, partidos que só olham para o que acontece no Congresso Nacional, ou têm ali o seu locus principal, ficam nesse dilema e acabam fazendo isso que o PDT fez nessa questão da MP, isso que o PCdoB, o PSB e o PDT fizeram na questão da base de Alcântara, ou seja, votaram com o governo, votaram com o bolsonarismo.
em questões de princípio, na minha opinião. Quer dizer, soberania nacional e direitos sociais nesse nível são questões de princípio. Então, não existe, se você só olhar para o Congresso Nacional, não existe outra saída. E se você achar também que a gente precisa, que a gente vai ter vitória de curto prazo, que nós não estamos diante de uma maratona, um processo relativamente longo de reacúmulo, que você tem que marcar a posição, também não vai ter saída. Só existe saída se você olhar para o lado de fora. Acreditar que você precisa construir uma maioria na sociedade em torno de outras posições, e para isso a primeira coisa a fazer é demarcar o campo. Se você se confundir com o bolsonarismo, como é que você vai construir uma outra maioria? Então, esse caminho que o PDT seguiu no caso da MP, da Liberdade Econômica, esse caminho que o PCdoB seguiu no caso da base de Alcântara, não é só um erro pontual, grave, mas pontual, não, é uma concepção equivocada de como é que você vai construir uma maioria para derrotar o bolsonarismo. Para construir uma maioria, para derrotar uma força, que não é só uma força eleitoral, é também uma força política, social e ideológica, você precisa construir outra. E para isso você precisa enfiar a estaca no pântano, entendeu? Você precisa demarcar o campo, mesmo que isso custe ficar minoritário durante um certo tempo, que pode não ser longo, porque isso depende muito do humor do povo, depende da crise política internacional, da situação econômica, da luta entre as fações da burguesia. O tempo pode ser mais ou menos longo, mas ele só vai correr a nosso favor se a gente demarcar o campo, né? Veja um exemplo pelo oposto. O PT, quando houve a votação no colégio eleitoral, escolheu não votar no Tancredo Neves. Isso custou um isolamento, mas foi plenamente compensado, porque isso permitiu ao PT demarcar o campo com a transição conservadora. E quando mudou o clima no povo, o PT foi visto como um dos protagonistas da alternativa. E isso se materializou nas vitórias eleitorais de 88 e de 89, a quase vitória do Lula, né? E outro exemplo, quando o Collor caiu e assumiu o Itamar, muita gente achava que todos nós devíamos apoiar o governo do Itamar, um governo de união nacional. Se o PT tivesse embarcado naquilo, ele teria sido sócio minoritário do projeto do PSDB para o país. Nós não embarcamos, amargamos um certo isolamento durante algum tempo, mas, graças a isso também, conseguimos vencer em 2002. É verdade. Aqui no Ceará, inclusive, durante muito tempo, houve no partido, no PT, esse entendimento de uma aliança com o Tasso, né? Há um tempo, umas décadas atrás, né? Mas, seguindo nesse raciocínio nosso sobre a compreensão internacional, né? O papel do Brasil no mundo, né? Já que falávamos sobre soberania, por exemplo, diante dessa situação gravíssima que nós estamos vivendo, de crise climática, né, enfim, de uma preocupação crescente em nível mundial, e a situação hoje da Amazônia. Tivemos aí uma coisa que nem sempre é palpável, nem sempre se percebe a crise ambiental com toda a sua intensidade e força, né? Por exemplo, a liberação de agrotóxicos, as invasões das terras indígenas, né? Às vezes parecem coisas muito distantes, né? Coisas que não tem assim, que não são visíveis na vida do povo de imediato, embora isso vá ter, evidentemente, repercussões sérias adiante. Mas nós tivemos esse episódio lá em São Paulo, né? Que você é lá do estado, né? Conhece essa realidade, a repercussão, né? A preocupação gravíssima do dia ter virado noite, literalmente, né? Com a fumaça. O apocalipse chegando literalmente. Né? Então, foi uma coisa drástica, né? Dramática, né? E, ao mesmo tempo, o mundo, os países da Europa, olham com preocupação, né? Inclusive cortando recursos, né? Aí há uma movimentação para tentar rever isso, embora a situação de fato não se altere, né? Como fica na geopolítica mundial? O Brasil sai da condição de país de repercussão, de protagonismo mundial, de fazer parte do BRICS, né, de ter um papel protagonista na América Latina, e aí vai para uma condição subalterna ao imperialismo e também, né, de profundo contramão com tudo que se afirma aí no processo civilizatório no nível mundial. Eu li num artigo do Ari Vanazzi, que é companheiro nosso lá, prefeito de São Leopoldo, um dado que de janeiro a julho de 2019, teria havido um crescimento de 83% nas queimadas. Não sei se o dado é exato, mas deve ser.
E isso indica a responsabilidade específica do governo Bolsonaro, né? Porque o que o governo Bolsonaro está fazendo de novo em relação a isso? Ele está dando autorização para matar, autorização para queimar, autorização para destruir. Ele é do alto da condição de presidente da República e de líder dessa coalizão golpista, ele está dando ordem de ir para cima. Então, processos que ou estavam sendo revertidos, ou estavam em curso ainda, mas num ritmo mais lento, se aceleraram brutalmente. E nós estamos vendo aquele fenômeno da ruptura de barragem, né? Que você vai vendo, e de repente, a quantidade vira qualidade. Nós estamos vendo isso, né? E não é só nessa questão ambiental, mas também na questão da qualidade de vida nas cidades, da volta de doenças transmissíveis que já tinham sido erradicadas ou quase. Então é um cenário meio apocalíptico mesmo, sem exagero. A gente vai viver, se não for interrompido, a gente vai viver uma situação... Esse episódio, por exemplo, do governador do Rio de Janeiro comemorando assaltos, assim, é a barbárie, né? Nós estamos vivendo um ambiente... Do lado de fora, aí é uma situação contraditória, porque a União Europeia, em particular, ela censura, ela critica esse tipo de situação, mas ao mesmo tempo assina um acordo que reserva ao Brasil a condição de fornecedor de matérias-primas. Então a União Europeia é muito curiosa, porque ela quer que o país seja primário exportador, mas quer que isso seja feito com civilidade. Ora, a classe dominante que está aqui não tem nenhuma civilidade, ela quer ganhar dinheiro. Então, ao mesmo tempo que eu acho importante que haja pressão internacional, eu também coloco no grau que esses caras fazem, assim, o governo da França, o governo da Alemanha, muito cinismo, muita hipocrisia, muito dupla linguagem, entendeu? Porque se eles de fato tivessem interesse em que houvesse uma política de, por exemplo, preservação ambiental séria aqui, eles não podiam estar estimulando o governo brasileiro a assumir o papel de fornecedor dos produtos primários para a Europa, preço barato, então estimulando, portanto, a devastação, estimulando... Claro que a gente poderia argumentar que o empresariado brasileiro poderia ser mais, entre aspas, responsável, mas isso é uma utopia. Esses caras querem ganhar dinheiro rápido, querem ganhar dinheiro no mesmo padrão do mercado financeiro, que também é estimulado pelos nossos amigos do Norte. Então, deles não se espera outra coisa. É mais ou menos quando você... Bom, enfim. Então, em relação à situação internacional, a reação mundial... não vale para todo mundo isso que eu estou falando, mas vale para alguns personagens importantes, é muita hipocrisia, certo? Eu não tomo ao pé da letra o que eles falam. Agora, cabe a nós aqui interromper isso. Se não tirar esse cara e as forças que o sustentam do governo, a situação do país vai ficar cada dia mais intolerável, né? Você durante muito tempo, durante um certo tempo, você foi secretário de Relações Internacionais do partido e nessa condição, inclusive, foi secretário executivo do Foro de São Paulo, né? Você sempre acompanhou muito a luta da esquerda na América Latina, dos partidos, das organizações, né? E, assim, não é uma coisa também muito comum, às vezes, na esquerda, análises que considerem o quadro internacional e, às vezes, da própria América Latina, né? Mas, assim, no seu ponto de vista, qual é o rumo que essas organizações, qual é a perspectiva, né? Houve aí um crescimento da esquerda e depois há esse golpeamento no Brasil, as dificuldades da esquerda na Venezuela, em outros países, né? Agora esse alento da vitória na Argentina. Enfim, o cenário, ele aponta que sentido no seu ponto de vista e o papel do Brasil nessa conflagração? Então, eu acho que o cenário continua de complicado para ruim para a esquerda latino-americana. E qual é o problema de fundo? É que não existe espaço para um projeto nacional desenvolvimentista, capitalista. Houve uma janela para isso no período 2000 a 2008, por conta da demanda por commodities. Foi nesse período que houve uma grande onda de vitórias eleitorais de forças de esquerda, de centro, progressistas de esquerda, que fizeram governos que se orientavam pela seguinte ideia: usar o modelo pré-existente, extrair o máximo possível desse modelo e utilizar a renda decorrente para elevar o nível de vida do povo. Bom, se
fosse possível fazer isso por décadas, talvez o resultado global fosse outro. Mas como com a crise de 2008 se fechou essa janela, a gente herdou, em primeiro lugar, um modelo que não se alterou, um modelo organizado para atender a demanda externa, um modelo profundamente desigual, profundamente oligopolista, profundamente dependente, etc. A gente herdou uma situação social que melhorou um pouco e parou de melhorar de repente, com todos os efeitos que isso gera. E em muitos países, não em todos, a gente herdou uma esquerda, uma força popular organizada que não se preparou para essa virada internacional. Em 2008, nas reuniões do Foro de São Paulo, havia claramente duas posições. Havia aqueles que achavam que a crise internacional ela era ótima para a esquerda, porque mostrava que o neoliberalismo não funciona, é um fracasso. E havia aqueles que alertavam para o fato de que a crise internacional golpearia profundamente os países mais frágeis e danaria profundamente os governos desses países. E como a esquerda estava governando vários deles, a esquerda seria apontada, em alguma medida, como responsável pela situação, ou pagaria o preço da piora nas condições de vida, mesmo que ela não fosse a causa disso. Então, hoje, de 2008 para cá, nesses 10 anos, não se reabriu a janela, ou seja, não tem uma janela de demanda internacional pelos produtos primários, exportadores. A demanda existe, mas os preços são muito mais baixos, a demanda é menor, porque a Alemanha, os Estados Unidos e a China sofreram um decréscimo em comparação ao passado da sua produção. Então, só tem como reativar a economia desses países, dos nossos países, se ela for voltada para dentro. Se ela for voltada para dentro. E para isso, a gente vai precisar de muito mais força política para reorganizar o modelo econômico do que antes. Então, eu fico imaginando assim, nós vamos chegar ao governo da Argentina, por exemplo. Vamos supor que o resultado das primárias se repita agora no resultado das eleições. Ok, o que vai acontecer? Eles vão ter que fazer um governo que vai enfrentar muito mais dificuldades do que enfrentaram os governos anteriores. Eles estão preparados para isso? Estão conscientes disso? E por outro lado, onde a gente ainda é governo, tipo Uruguai e Bolívia, tá certo? A pressão sobre esses governos está intensa, está muito intensa. Uruguai, por exemplo, nós temos chance de ganhar no primeiro turno, podemos também ganhar no segundo, mas se formos ao segundo turno será uma situação de muita dificuldade, porque a direita está forte. Então, moral da história, os governos que chegarem agora, onde a gente vai ganhar, vão enfrentar uma situação bem mais difícil do que aqueles que a gente ganhou entre 98 e 2008. E a esquerda da região ainda está muito orientada pela ideia do nacional-desenvolvimentismo. E essa ideia, na minha opinião, tem fôlego cada vez mais curto, nesse cenário mundial que a gente está. Você também é uma pessoa, como você falou mesmo, da universidade, né, da ciência, dessa construção da comunidade acadêmica, e agora, recente, o governo tem sido notável, né, nos ataques à educação, né, mesmo na autonomia universitária. Né, os estudantes se mobilizaram no Rio de Janeiro, no Instituto Federal de Educação lá, e aqui no Ceará, em Fortaleza, houve aí um episódio gravíssimo, né, que repercutiu ontem. Houve uma grande mobilização em Fortaleza, que foi a condução de um candidato, né, à reitoria da UFC, que não foi o mais votado, né, portanto, caracterizando mais uma vez na Universidade Federal do Ceará uma intervenção, coisa que aconteceu na época do Collor, né, por coincidência com o mesmo sobrenome, né, Albuquerque. Uhum. E também outra situação grave, né? O Guilherme Boulos está aqui no Ceará, ia fazer uma participação na Semana de Direitos Humanos, e a semana foi simplesmente cancelada pelo Instituto Federal de Educação, né? E foi realizado, na verdade, nas ruas, nas praças, né? Foi transferido para fora do campus, mas houve aí um ditame oriundo do MEC no sentido de impedir a realização do evento dentro do campus. Né? Como é que você vê esse quadro na educação, enfim, naquilo que incide sobre a mobilizações populares, né? O movimento estudantil, o movimento de professores
vai ser capaz de reagir ao futurice ou faturice? Uhum. Não, primeiro explicar para o ministro que eu estou de férias, né? Primeira coisa. E segundo assim, eu sou um recém-chegado na universidade, quer dizer, eu passei no concurso no final de 2014, comecei a dar aula em 2015, então assim, não sou alguém que possa dizer que conheço profundamente o mundo acadêmico, né? Mas isso posto, eu acho que o governo Bolsonaro tem dois motivos para atacar a educação como um todo, né? O primeiro deles é de natureza política. Eles realmente acreditam que no meio dos professores, nas universidades, nas escolas secundárias, nos cursos técnicos, existe uma quantidade excessiva e inaceitável de esquerdistas doutrinando os estudantes, isso precisa ser golpeado. Eles realmente acreditam nisso. Mas tem um segundo motivo, que é no projeto de país que esses caras têm, que é um projeto de país de tipo primário exportador, não tem necessidade de ter tanta universidade, tanto curso técnico, tanta gente formada. Para quê? Isso só vai elevar o valor da mão de obra. Para que você vai fazer isso? Se o país vai ser primário exportador, não tem necessidade. Então eles estão operando para realmente privatizar, militarizar e reduzir o orçamento público na área da educação como um todo, porque eles consideram que isso não é útil, é dinheiro jogado fora. E faz sentido, entre aspas, na concepção de país que eles estão defendendo. Não faz o nosso ponto de vista. A minha impressão é que nessa área eles acabaram batendo com um muro muito mais pesado do que na da Previdência, ironicamente, né? Veja, a Previdência, a reforma que eles fizeram é brutal, é pior do que a do Temer. E eles vão continuar insistindo na capitalização, na desconstitucionalização total, enfim. Mas, como uma parte da classe trabalhadora já não era beneficiada, já não estava coberta pela Previdência, e como outra parte considera que existem mesmo muitos privilégios e caiu no engodo de que a reforma visava alterar esses privilégios, e como uma outra parte acredita nesse caminho da capitalização, eles acabaram conseguindo aproveitar essas diferenças de opinião e tiveram mais facilidade. E na educação eles se confrontaram com o oposto. Quer dizer, todo o discurso que eles mesmos fazem da meritocracia, da ascensão individual, valoriza demais a educação. É como se a educação fosse capaz de, por si, enfrentar os problemas do país. Parece que assim, a desigualdade será superada se houver educação. Não se houver reforma agrária e educação, não. Bastaria educação. E logo esses setores que falavam disso, fazem um ataque desse tamanho à educação. Então a reação que houve foi muito além da esquerda. Muitos setores de centro e de direita, e eleitores inclusive do Bolsonaro, ficaram chocados com isso. E ficaram chocados com a operação como um todo, né? Porque ela foi conduzida de maneira grotesca pelo primeiro-ministro, o ministro anterior ao Weintraub, e depois pelo Weintraub, muito, além de tudo, truculenta, desorganizada, agressiva, etc. Eles agora estão tentando, se organizar melhor em torno desse projeto do Futurice. Mas como eles têm o primeiro objetivo, que é intervir politicamente, eles continuam tensionando e está tendo cada vez mais reação. Então, isso que aconteceu, por exemplo, lá no Cefet, da estudantada bloquear a entrada do interventor, isso tem que se repetir em todos os locais. Ou seja, tem que haver um movimento nas escolas, nas universidades, de não aceitar como normal o que eles estão fazendo, porque não se trata de um ajuste lateral. A operação deles é privatização, militarização e destruição do aparato educacional criado no país. E frente a isso, que negociação é possível? Tem universidades que não vão conseguir fechar o ano. E as pessoas vão aceitar gerir a massa falida? Vão aceitar se corta a assistência estudantil, ou corta o valor do refeitório, ou corta as bolsas? É uma situação que o único jeito que tem é utilizar essa massa imensa de professores, de funcionários, de estudantes, para fazer mobilização política e educação política. Educação política, abrir as universidades para que a comunidade possa visitar e conversar com as pessoas sobre o que está acontecendo e usar isso como um fator de educação política. Pois muito bem, Walter. Nós fizemos então esse apanhado, fizemos essa avaliação do cenário, da questão do governo, das relações internacionais.
do papel da educação, da ciência, da cultura e muito mais, dos próprios movimentos, da luta institucional e da luta não institucional. E aí chegamos, enfim, na questão da esquerda, né? Que alternativas tem? O que há para negociar? Você tem falado sempre daquilo que envolve um cerco à esquerda, né, que tem a ver com a prisão do Lula, com tudo que nós estamos vivendo no país. Qual é a alternativa política? A esquerda corre o risco de desaparecer, o Partido dos Trabalhadores corre o risco de se extinguir, ou vai ser possível fazer uma reação em que termos? Veja, risco de morrer, basta estar vivo, né? E considerando que o governo Bolsonaro tem a decisão de arrebentar com o PT e arrebentar com a esquerda, o risco sobe muito. Eu não acho que eles vão ter êxito nessa operação, desde que a esquerda em geral e o PT em particular, em primeiro lugar, abandonem as ilusões sobre o que está vindo lá de lá, né? Há dias teve um debate em Brasília em que uma pessoa disse: vamos voltar logo ao governo, e ficava implícito Haddad candidato. Bom, o que nós vimos ontem? Já iniciando uma operação de condenação do Haddad em primeira instância, também para inviabilizá-lo. Quer dizer, não dá para ter ilusão no conjunto das forças que deram o golpe. O conjunto dessas forças não quer o PT e a esquerda como protagonista político, com chance de ganhar eleições, com chance de barrar a destruição do país. Eles não querem e vão operar com todas as forças que o Estado tem para isso. Todas. Certo? Então nós temos gente condenada, gente presa, gente assassinada, gente ameaçada, gente ou organizações que têm os seus recursos bloqueados. Então é uma operação pesadíssima, e a primeira coisa é não ter ilusão, né? A ilusão atrapalha. A ideia de que o Lula não seria preso, não seria condenado, atrapalhou. A ideia de que a eleição ia ser mais ou menos, atrapalhou. A ideia de que a Operação Lava Jato tinha um componente republicano, atrapalhou. Não podemos ter ilusão, né? Essa é a primeira coisa, abandonar as ilusões. A segunda é não depositar as nossas expectativas na institucionalidade. Quer dizer, ou tem luta social e luta cultural para construir uma nova maioria social e política capaz de derrotar esses caras, ou não vai ser em processos eleitorais a frio que nós vamos virar a mesa. Quer dizer, a gente sempre falou isso, de que você colhe nas urnas o que você plantou nas ruas, mas hoje isso vale mais do que nunca. Quer dizer, ou você muda a correlação de forças na sociedade, não só política e social, mas também cultural, e isso vai envolver muito esforço. E, em terceiro lugar, isso também não vale só para o PT, mas vale especialmente para o PT, dada a força do partido, é mudar a conduta mesmo. Quer dizer, nós precisamos de um partido de combate, de uma esquerda de combate, de uma esquerda capaz de enfrentar um inimigo que declarou guerra a nós. As pessoas têm muitas vezes a impressão de que se a gente for gentil, eles vão ser gentis. E se a gente radicalizar, aí eles vão radicalizar. É mentira, eles já radicalizaram. E a única chance de sobreviver a isso é tendo uma disposição de combate. Isso significa na prática o quê, por exemplo? Algo que a gente vem repetindo sempre, é preciso ter um partido de militantes. É preciso que o movimento sindical recupere os laços com as bases. É preciso que os movimentos sociais tenham capacidade e representatividade e enraizamentos sólidos. É preciso disposição de reconquistar a classe trabalhadora para as nossas posições, não ficar na zona de conforto e vamos preparar as próximas eleições, né? E não ter papas na língua. Por exemplo, eu estava participando de uma discussão numa lista de zaps, agora pela manhã, alguém dizendo, não, se a gente chama o Bolsonaro de nazifascista, isso faz o jogo dele. Mas o que quer dizer com isso? Por acaso foi chamando o Hitler de populista de direita que a gente conseguiu derrotar o nazismo, o fascismo histórico? Não, né? Então, assim, tem muita confusão na esquerda, que é, em resumo, para mim, oriundo do fato de que a política adotada no período anterior levou a gente até um certo ponto, e a partir desse ponto veio uma derrota, e as pessoas ainda alimentam ilusões de que aquela política possa voltar a ser aplicada.
e tem dificuldade de perceber que outra política seria possível. E é natural, veja, eu não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que as pessoas ainda estão muito obnubiladas, estão muito paralisadas, estão muito confundidas e estão muito ainda crentes de que seja possível repetir daqui para frente aquilo que foi feito no passado recente. E não vai ser possível. Não vai ser possível não é porque a gente não queira, é que o lado de lá não quer. Quando o Bolsonaro chega nos Estados Unidos e fala, eu vim para destruir, as pessoas acham que é papo. Não é papo. Ele é um cavernícola, ele é um troglodita, mas as coisas que ele fala, a loucura dele tem lógica, corresponde a uma linha política. Eles realmente estão orientados pela ideia da destruição. E se a gente enfrentar esses caras que estão vindo de Al Capone com espírito de Woodstock, nós estamos lascados, entendeu? Então eu vejo assim, para além das divergências pontuais, coisas de linha, assim, tem um problema geral de como se posicionar frente a esta situação. O mundo está voltando, não é só o Brasil, o mundo está voltando para os anos 20. Então a gente tem que levar isso a sério. O que isso significa, o que isso implica. Walter, você está candidato à presidência do PT. Pode vir a lançar seu nome no Congresso do partido. Desse congresso que o PT está discutindo e se preparando para acontecer agora em novembro, vai sair uma nova direção do PT. E talvez o Congresso possa contribuir para um processo qualificado de discussão, que é o que se espera, o que se supõe, pelo menos, né? Essa nova direção que sai do Congresso, e você possivelmente presidente do partido, né? Qual é a marca, qual é o caminho, quais são as principais iniciativas que essa nova direção teria que tomar para retomar esse processo, já que você falou antes desse estreitamento de uma política de nacional desenvolvimentismo no plano mundial, mas também no Brasil, e o próprio processo do que foi a construção política do Partido dos Trabalhadores nos governos, né? Essa margem de conciliação, isso tudo, né, estreito. Qual é o caminho para a esquerda? Não, primeiro, eu acho que vale a pena quem está assistindo a gente aí pelas redes sociais ler ou tomar contato com as 9 teses que se apresentaram, certo? Eu falei no início, eu sou signatário de uma delas, que é Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Tem outras 8. E é o debate que é importante. Então é importante todo mundo tomar conta, tomar ciência desse debate. Em segundo lugar, é isso. No dia 8 de setembro vai ter a votação, vão se eleger os delegados, e lá em novembro vai ser eleita uma nova direção e uma nova presidência para o partido. A conjuntura do país daqui até novembro vai se agravar. Os ataques contra nós vão se acentuar. Então, assim, se você me pede para eu apresentar o receituário completo, eu posso ficar aqui falando um tempo, mas assim, o que eu acho essencial é algo que o Lula falou numa das entrevistas dele, que me chamou muita atenção. Ele falou, olha, tem que lutar, lutar e lutar. Nós não estamos numa situação em que tem outra resposta simples. E para citar alguém mais polêmico, quando houve a invasão da União Soviética pelos nazistas, uma situação desesperadora, alguém perguntou para um certo dirigente da União Soviética o que era preciso fazer, porque afinal de contas a situação era tão complexa, era tão difícil, tão complicada. E a resposta, segundo a lenda, foi matar alemão. Lutar, lutar e lutar. Ou seja, nós estamos numa circunstância em que a gente tem que dar combate. E é do combate que vão surgir as alternativas. Claro que a gente está trabalhando com o objetivo de libertar o Lula, de derrubar o Bolsonaro, de reconquistar o governo. Agora, o caminho para isso é luta, não tem outro, não tem outra possibilidade. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo discussões sofisticadérrimas e complexas, etc., é tudo ótimo, mas é 1% de inspiração e 99% de transpiração, certo? É lutar, lutar e lutar. Eu não sou pessimista no médio prazo, porque as características do país tornam muito difícil que uma operação como essa, que eles estão tentando implementar, de regressão, emplaque. Né? O país não é como era nos anos 20, do século 20. 80% da população vive nas cidades. Né? O país já experimentou um lugar e um tipo de força que esses caras estão querendo sufocar. A esquerda brasileira demonstrou capacidade
de conquistar espaços que nunca antes tinha conquistado. Então, por vários motivos, eu não vejo que esse período que a gente está vivendo vai durar muito, mas vai durar um certo tempo. Mesmo se amanhã a gente conquistasse o governo, e se depois de amanhã a gente conquistasse o poder, ainda assim haveria um certo período de muitos anos para a gente limpar essa escumalha toda. Porque você tem um país de desigualdade brutal, e não é desigualdade só econômica, né? É social, é cultural, é política, hábitos, reacionarismo, violência. Esse movimento que levou o Bolsonaro à presidência já demonstrou que vai resistir violentamente. Eles já demonstraram que eles vão resistir violentamente a nós e a qualquer tentativa de tirá-los e a qualquer tentativa de deter esse processo de regressão que eles estão conduzindo. Então, o que eu penso é um pouco isso, essa direção que vai sair agora do Congresso do PT, ela vai ter que agir coletivamente. Uma das coisas que a gente vai ter que superar é essa ideia de que tem que ter uma presidência acima da direção, e às vezes em conflito com ela. A gente precisa ter uma direção coletiva disposta a organizar esse combate, disposta a organizar essa luta. Eu estava falando, eu sou otimista no médio prazo, mas eu acho que o curto prazo vai ser muito duro. Eu acho que as coisas vão piorar um pouco antes de elas melhorarem. E eu acho que isso tem que ser dito para a base do partido. Porque uma das coisas que mais me incomoda uma certa postura de alguns setores da esquerda, não só do PT, é de vender facilidade. Vender facilidade. Quantas vezes a gente não viu isso na luta contra o golpe, na luta contra a prisão do Lula, né? Sempre o próximo julgamento, a próxima votação, ia ser, vamos conseguir. Nós temos que mudar a chave. Nós temos que falar para a nossa base social, para a nossa base eleitoral, para a nossa base militante, a verdade. A verdade é que tudo indica que as coisas vão piorar um pouco antes de elas melhorarem. E elas vão melhorar desde que a gente lute. Ok, Walter, obrigado. As suas considerações? Ok. Você sabe que é um mistério ser dirigido por uma pessoa muito competente que te orienta a olhar para cá, olhar para lá, olhar para colar, mas eu espero que vocês, internautas, tenham gostado. Valeu.